No mundo dos negócios, crescer muitas vezes significa unir forças. De um lado, um gigante do setor de tecnologia, 19 anos de mercado, processos consolidados e uma estrutura marcada pela hierarquia e pelo controle. Uma empresa que construiu sua trajetória com base na estabilidade, na padronização e na segurança organizacional. Do outro, a força de uma startup com apenas 5 anos de atuação. Um ambiente mais horizontal, ágil e colaborativo, onde autonomia, criatividade e inovação fazem parte da rotina das equipes. A proposta da fusão parecia estratégica. A ideia era combinar a experiência da empresa tradicional com a velocidade e a capacidade inovadora da startup, transformando a nova organização em uma referência no mercado de tecnologia. Mas a prática revelou um cenário bem diferente. Após a fusão, a empresa maior passou a impor sua estrutura hierárquica sobre toda a organização. Processos que antes eram rápidos se tornaram burocráticos, decisões passaram a exigir mais aprovações e equipes acostumadas com autonomia começaram a perder espaço dentro da nova estrutura. Segundo estudos sobre fusões empresariais, conflitos culturais estão entre os maiores riscos para o sucesso de uma integração corporativa. Quando empresas possuem formas diferentes de trabalhar, liderar e tomar decisões, o choque entre culturas pode afetar diretamente os resultados da organização? E foi exatamente isso que aconteceu. A tentativa de transformar a startup em uma extensão da empresa tradicional acabou comprometendo justamente os fatores que tornavam aquela equipe inovadora: flexibilidade, rapidez e liberdade criativa. O impacto foi imediato. Projetos começaram a atrasar, o ambiente organizacional se tornou mais tenso e profissionais da startup passaram a deixar a empresa. Especialistas apontam que em muitos processos de fusão, o erro das organizações está em tentar assimilar completamente a empresa menor, fazendo com que sua cultura e suas capacidades únicas desapareçam ao longo da integração. Diante desse cenário, surge a principal questão: como alinhar inovação e estrutura organizacional sem destruir a identidade das equipes envolvidas? É essa crise entre estratégia, cultura e gestão que analisaremos a seguir. Duas empresas, dois modelos completamente diferentes. De um lado, uma organização tradicional consolidada no mercado há quase 20 anos, do outro, uma startup jovem, criativa e inovadora. A fusão tinha um objetivo ambicioso, unir experiência e inovação, mas que parecia uma oportunidade estratégica acabou gerando conflitos internos. A empresa tradicional passou por um processo mais burocráticos e rígidos. Com isso, a startup perdeu autonomia, velocidade e flexibilidade. O impacto foi imediato, atrasos nos projetos, desmotivação das equipes e até na saída de profissionais importantes. O maior desafio foi o choque entre as culturas organizacionais. Enquanto a empresa tradicional valorizava a cultura e a hierarquia, a startup priorizava a criatividade, inovação e participação das equipes. A falta de equilíbrio entre os modelos dificultou a comunicação interna e prejudicou diretamente a inovação da empresa. Especialistas apontam que o alinhamento entre a estrutura organizacional e objetivos estratégicos é essencial para o sucesso de uma fusão. Para recuperar sua capacidade de inovação, a empresa precisaria adotar uma gestão mais flexível, com menos burocracia, maior integração e participação das equipes. O caso mostra que experiência e inovação podem caminhar juntas, desde que exista equilíbrio entre pessoas, cultura e estratégia. O conceito de organizações vistas como cérebros defende que empresas devem aprender continuamente, compartilhar conhecimento e se adaptar rapidamente. Na nova organização, o aprendizado deixou de acontecer porque a cultura da empresa tradicional ignorou os métodos ágeis e inovadores da startup. Então, a empresa passou a ter dificuldades na troca de conhecimentos e na adaptação às mudanças. As equipes ficaram desmotivadas e perderam espaço para a criatividade e inovação. Com isso, muitos profissionais talentosos começaram a deixar a empresa. Sem aprendizado organizacional, a empresa perdeu capacidade de adaptação e inovação. Mas afinal, qual seria o plano de mudança organizacional para essa empresa? Diante dessa crise causada pela fusão, profissionais da área administrativa recomendam que a empresa adote uma gestão mais flexível e alinhada à sua estratégia de inovação. Segundo os especialistas, o excesso de burocracia e a centralização das decisões reduziram a autonomia das equipes e dificultaram a adaptação da empresa ao novo cenário. Por isso, a principal recomendação seria reduzir a hierarquia excessiva,
e permitir a participação dos colaboradores nos processos decisórios. Equipe com mais autonomia tendem a desenvolver projetos com mais agilidade, criatividade e inovação. Os consultores, eles também recomendam a criação de equipes multidisciplinares, integrando profissionais das duas empresas para melhorar a comunicação interna, diminuir os conflitos culturais e fortalecer a troca de conhecimento entre os colaboradores. Investir em aprendizado organizacional por meio de treinamentos, reuniões colaborativas e participação das equipes também foi uma das recomendações. Os consultores, eles ainda orientam a redução das etapas burocráticas no desenvolvimento dos produtos, tornando os processos mais rápidos e alinhados às mudanças do mercado tecnológico. Dessa forma, a empresa fortalece sua inovação e capacidade de adaptação. O caso deixa um alerta importante para o mundo corporativo. Crescer não significa apenas unir empresas, mas também saber integrar culturas, pessoas e formas diferentes de trabalhar. A tentativa de transformar uma startup inovadora em uma extensão de uma estrutura tradicional mostrou que excesso de controle, burocracia e centralização podem comprometer justamente aquilo que torna uma organização competitiva no mercado atual. Especialistas destacam que inovação não nasce apenas da tecnologia, mas principalmente da autonomia, da colaboração e da capacidade de adaptação das equipes. Quando esses fatores são ignorados, os impactos aparecem rapidamente. Perda de talentos, queda na produtividade, conflitos internos e enfraquecimento estratégico. A análise demonstra que o verdadeiro desafio das organizações do futuro será encontrar equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, experiência e criatividade, controle e inovação. Empresas que conseguirem aprender continuamente, valorizar diferentes culturas organizacionais e adaptar seus modelos de gestão terão mais chances de crescer de forma sustentável em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. E assim, entre conflitos, mudanças e aprendizados, fica a principal reflexão. No cenário atual, sobreviver no mercado não depende apenas do tamanho da empresa, mas da capacidade de evoluir junto com as pessoas que fazem parte dela.